Olá, amigas, amigos. Nós estamos aí hoje na nossa live, especialmente nesta sexta-feira, dia 23 de dezembro, quando nós vamos conversar sobre um tema que está me chamando o tempo todo a atenção. Boa noite, Paula, Fabiana, Luciana Palassi, boa noite, Meire Sanavia, Alessandra Loreto, boa noite. Vamos conversar aí um pouquinho sobre esperança. Vamos aguardar alguns instantes, porque as pessoas estão sendo avisadas que nós estamos ao vivo, né? E nós vamos então aguardar um pouquinho. Boa noite, Helenice, BL, boa noite. Essa live vai ficar gravada posteriormente para que ela possa ir para o nosso canal do YouTube. Quem não conhece o nosso canal, né? Dr. Roberto Lúcio, YouTube, canal de saúde mental e espiritualidade. Lá nós temos dezenas de temas mais diversos sobre saúde mental e espiritualidade. Se inscrevam e assinem lá o sininho, toquem o sininho, para que vocês recebam notificações, porque todas as semanas nós temos algum material novo e a gente avisa aqueles que nos pediram. Boa noite, Rosário Melo, boa noite, Marcela Bica. Então nós vamos falar hoje, né? O título da nossa live é um presente de Natal chamado esperança. E eu gostaria de começar a nossa conversa trazendo um pequeno trecho do diário de Anne Frank que está atualíssimo para a gente pensar juntos aí. Ela diz assim: é difícil em tempos como estes, ideais, sonhos e esperanças permanecerem dentro de nós, sendo esmagados pela dura realidade. É um milagre eu não ter abandonado todos os meus ideais. Eles parecem tão absurdos e impraticáveis. No entanto, eu me apego a eles, porque eu ainda acredito, apesar de tudo, que as pessoas são realmente boas de coração. Lembrando, né, que esse diário ele foi escrito por Anne Frank, que era uma judia, uma menina, uma adolescente, né? E ela morava em Amsterdã. Eu já tive a oportunidade de conhecer a casa onde Anne Frank morava, que ela ficou escondida, né? E ver e presenciar lá vídeos, materiais, fotos, textos de Anne Frank, que mostram o grande sofrimento dos judeus perseguidos pelo nazismo, né? Ela e a família dela toda, depois de muitos anos conseguirem ficarem escondidos, foram
localizados, né? Eles estavam escondidos e foram levados para o campo de concentração. E a única pessoa que sobreviveu foi o pai de Anne Frank, que posteriormente aceitou, né, que fosse publicado o diário da sua filha. Então, quando ela escreveu, né, eles já estavam há muito tempo, né, escondidos, vivendo imenso sofrimento, não se podia acender luzes à noite, tinham que ter o maior cuidado com qualquer tipo de barulho para não despertar a atenção de ninguém. E nessa condição é que Anne Frank fala, né, dessa sua condição, né? Quando ela fala do apego a eles, né, aos seus ideais, porque ela acreditava, apesar de tudo, que as pessoas são realmente boas de coração. Alguém pode questionar, né, a percepção dela, mas isso foi importante, né, para que eles conseguissem se manter, né, e essa menina se manter sadia, apesar de estar aprisionada num esconderijo antes de ser levada ao campo de concentração. E hoje as coisas estão aí incomodando todos nós, né? Nós estamos sendo esmagados por uma dura realidade, uma realidade ideológica, uma realidade econômica, uma realidade de violência, guerra, fome, doença, miséria, né? E certamente muitas pessoas, né, hoje questionam a presença da esperança na vida delas e outras, né, já negam essa presença, né? E a esperança é algo que nós temos que entender o que ela seja, né, o que ela significa para as nossas vidas. E eu acredito realmente, né, um pedido que eu faço, né, ao Pai, a Deus, que possa nos fortalecer no sentimento de esperança. Emmanuel, né, o benfeitor, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele diz numa página do livro Vinha de Luz que a esperança é a luz do cristão. A esperança é uma das virtudes chamadas virtudes teologais, né? São as virtudes mais divinas, as virtudes teológicas a partir do ensinamento de Paulo, quando ele diz, né, que nós teríamos 3 grandes virtudes: a fé, a esperança e a caridade. E ele, né, mostra, né, que essas virtudes, elas são muito importantes na vida de todos nós, né? E a gente precisa entender nesse contexto, né, que o nosso aprendizado, a nossa visão, né, elas não podem
se prender a essa visão negativa dentro de tudo aquilo, né, que nós ainda precisamos na caminhada. Esperar é diferente de esperança. Paulo Freire, nos seus estudos, né, esse grande pedagogo brasileiro, extremamente respeitado na área de educação no mundo, ele dizia que, vinculado à esperança, estaria o verbo esperançar. E essa fala de Paulo Freire, ela é muito, né, vem a propósito para os nossos corações. Né? Porque muita gente acha que a esperança é a gente se postar passivamente à espera daquilo que a gente quer na nossa vida. Mas, na realidade, né, a esperança, ela não é uma virtude passiva. Por sinal, as virtudes teologais, nenhuma delas é passiva. Né? Alguém pode achar que a fé é apenas, né, a manifestação da crença. Né? Mas o apóstolo Tiago, na sua epístola, ele nos diz, né, que a fé sem obras é morta em si mesma. Né? E a esperança, né, ela é algo ativo. A esperança, dentro da história do sagrado, ela tem diversos símbolos. Tem a questão, né, do verde, da cor verde, né, relembrando o florescer, né, que sempre é esperado e que se refaz nas nossas vidas. E ela é representada também por um fio que se mostra na vertical, que representa, de alguma forma, a conexão da terra com o céu, do Criador com a criatura e da criatura com o Criador. Em essa conexão. E a gente, poeticamente, poderia falar que esse fio, né, ele liga o coração do homem, né, do ser humano, né, com a manifestação do divino em toda a sua potencialidade. Algumas tradições milenares associam a esperança a uma âncora, né? Demonstrando ou trazendo para nós, né, na verdade, né, que a esperança é algo que nos fixa, nos sustenta, nos mantém firmes. Há um provérbio popular, né, que ele diz que a esperança é a última que morre.
E se a esperança desaparece, o que nos resta é o desespero, é a falta da esperança, né? E o desespero, ele traz o pânico, né? E muitas vezes ele traz às pessoas a busca da morte, né? Desejo de morrer, de não existir. Nós estamos sempre vendo as pessoas nesse contexto atual, né, com muito pessimismo para o futuro, né? E por isso, né, essa nossa busca real de falar sobre a esperança nesse dia. Por quê? Porque nós compreendemos e entendemos que o que nós temos ou teremos no futuro não é algo que vai chegar para a gente simplesmente. É algo que eu fiz ou deixei de fazer. Que a humanidade fez ou deixou de fazer. A esperança, ela é algo que constrói, né, edifica um sentido, um propósito para a caminhada da criatura, né? Mas, né, que a criatura, né, coloca esse sentido lá no futuro, esse propósito no futuro. Então, ela lança esse fio no futuro, mas o outro lado do fio está na sua mão. E cabe a cada um de nós realizar na sua caminhada tudo aquilo que a gente quer que aconteça no nosso dia a dia, no nosso contexto, né? A dor, o sofrimento, tudo isso que nos cerca, né, ele é o resultado da nossa própria caminhada, daquilo tudo que nós realmente realizamos na nossa vida. E a esperança, ela tem um sentido que é de buscar algo em si mesmo que demarque uma experiência, uma vivência boa e que te fortaleça nessa jornada, nessa caminhada. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, ele diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, nós recebemos uma herança de conhecimento e de aprendizado que foi se perdendo, né? Não porque ele não exista, é porque a humanidade
foi se afastando dessa compreensão. E esse mundo hoje imediatista, hedonista, né, ele vai, né, contra a proposta da esperança. Porque o imediatismo, ele quer que as coisas aconteçam, né, no imediato. Sem o esforço, é como se as coisas caíssem, né, de bandeja no nosso colo. Só, né, que tudo que existe tem um preço. Né? A gente tem um preço por fazer e um preço por não fazer. E quem escolhe o esperar, ele pode ficar com o preço da frustração. Agora, no processo do verbo esperançar, como, né, nós já tínhamos dito da lembrança do Paulo Freire, né, o esperançar é acreditar na possibilidade, né, do amanhã melhor, na certeza de que para isso eu tenho que fazer a minha parte. Alguém pode estar pensando, mas aí é meio complicado, porque eu preciso fazer para ter no futuro, então isso não é esperar. Não, isso não é esperar. Isso é esperançar. A partir daquilo que me dá segurança, a partir daquilo que eu coloco na minha luta, na minha caminhada, eu vou entender, né? Entender que o meu sonho, o meu propósito, o meu sentido, eles só se tornarão realidade se eu me movimentar para isso. Então é como alguém, né, que ele tem um desejo, né, que ele transforma em sentido da sua vida, de ir a um país qualquer, ou de conhecer a Disney, alguma coisa nesse contexto, e que ele fica sentado na casa dele, esperando que venha uma passagem, caia do céu para ele, que ele possa receber as entradas daquele lugar aonde que ele quer conhecer, ou a hospedagem, sem ele fazer nada. Isso, né, que muitas pessoas buscam como algo de milagre, isso passa muito pelo campo da ilusão, pelo campo da fantasia, da nossa imaturidade. Né? A esperança, né, é o óleo que é colocado na minha lamparina numa linguagem bem evangélica, para que eu caminhe, para que eu tenha luz, mas eu é que vou fazer esse caminho. Nós não podemos de maneira alguma
né, esperar que as pessoas tenham que ter a sua caminhada sem, ou seu ganho sem fazer nenhum esforço. É no passo a passo, construindo caminhada, é que nós vamos chegar lá. Ah, mas como é que eu vou ter essa certeza? Eu preciso ter esse sentido. Porque ter essa certeza, né, não é o papel da esperança, é o papel da fé. Né? E mesmo que a gente não tenha fé, né, porque em muitos trechos das teologias se fala da dificuldade dessa certeza dentro do coração humano, mas todos, né, os religiosos e toda a cultura espiritual da humanidade diz que a gente pode realmente, às vezes, ter dificuldades para construir a fé, mas que a esperança mora em todas as criaturas. Isso é também muito marcante num mito, né, num mito grego, que provavelmente tenha sido Erasmo de Roterdã, que traduziu de maneira errônea, né, o vaso de Pandora e colocou ali a caixa de Pandora. E esse mito, de alguma forma, ele nos remete à questão da esperança. E o que esse mito conta? Esse mito, ele conta, né, sobre irmãos gêmeos, um chamava Prometeu e o outro chamava Epimeteu. Prometeu era aquele, né, a palavra queria dizer o que vê antes, né, o que percebe, o que nota antes. E o Epimeteu é aquele que vê depois, que age no impulso e só reflete posteriormente. Prometeu, né, ele tem uma outra história aí no mito, né, que ele e o irmão, né, foram responsáveis por criar e nomear os animais, as coisas na terra, e foi criado o homem, e tudo que eles podiam dar ao homem, eles deram, mas Prometeu e Epimeteu achavam que faltava alguma coisa ao homem. E Prometeu faz algo, né, que vai se tornar, na visão dos deuses, um grande crime, que é ele vai e rouba o fogo dos deuses para os homens, e por isso ele recebe um castigo, né? Ele é acorrentado e ele tem que levar uma grande pedra, né, do sopé da montanha até o topo da montanha todos os dias. E ele é acompanhado de uma ave,
de rapina que vai comendo o seu coração. No final da noite, né, a pedra que ele levou, ela retorna lá para baixo e o coração dele, né, é refeito, porque o castigo é que ele repita isso todos os dias. Mas na postura deles, né, que parece no mito que eles eram de alguma forma meio arrogante com os deuses, né, os deuses mandam fazer uma estátua de uma mulher muito bonita, e os outros deuses lhe dão a vida, a beleza, a sensualidade, a doçura da voz. E ela chega até eles, né? E Prometeu já tinha avisado Epimeteu que nunca recebesse nenhum presente dos deuses, porque ele se via naquele castigo. E ela vem, ele se encanta, o Epimeteu se encanta, esquece de tudo que ele ouviu, e se casa com ela e dá uma ordem a Pandora, né? Que ela nunca abrisse o vaso. Mas Pandora abre esse vaso que foi um presente de Deus, sai dali, né, todos os males, né, eles são espalhados pela terra, e Epimeteu, né, quando ele percebe aquilo, ele tenta fechar o vaso, que era um vaso onde se colocava vinho, e só havia um restinho do vinho, né, que era a esperança. Né? Então, diante dessa, né, minha interpretação particular, é que diante dessa dura realidade, como diz Anne Frank, resta a nós sustentar a esperança dentro da nossa vida. Né? E esse sentido, esse propósito, ele não precisa ser totalmente claro para os nossos corações, no sentido de eu saber tudo o que vai acontecer. Eu tenho que saber qual que é o meu propósito. E isso me lembra uma fala de Martin Luther King, que eu já até apresentei numa das minhas postagens, que ele coloca, né, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Né? Então, é esse esforço, e que talvez a gente pudesse chamar, né, do esforço, né, da nossa esperança. E Martin Luther King, né, ele tem umas colocações sobre essa fé, né, ele que foi um grande teólogo americano, um ativista, né, contra o racismo, contra as discriminações, ele afirma em determinado momento: se eu soubesse que o mundo se acabaria amanhã, eu ainda hoje plantaria uma árvore. Então, nós não podemos de maneira nenhuma, né, perder esse contexto, perder essa esperança. E entender que a única pessoa que pode verdadeiramente tirar a minha esperança sou eu. Porque ela mora dentro de mim. E eu posso
buscar, né, imagens, experiências, vivências bonitas para me lembrar sempre de refazer esse caminho da esperança. Eu sempre comento, quando as pessoas falam, o ano que vem a economia daí, o Brasil vai falir, essa coisa toda, né? Não que eu concorde com essas políticas, que não é isso que eu quero dizer da minha experiência, e eu falo assim, olha, eu ouço isso, mas isso não me faz acreditar nessas predições, porque a minha experiência é a seguinte, eu era jovem, né? Hoje eu já estou, né, na terceira idade. E eu sempre, todos os anos, eu ouvia que o Brasil iria falir, que o Banco do Brasil vai falir, que a Caixa Econômica vai falir, que o Brasil não vai ter condições e que vai acontecer uma coisa de muita infelicidade. E eu vi, né, nesses anos todos, o Brasil sobreviver a essas colocações. Então, quando me dizem isso, essa minha experiência me faz me manter na fé e na esperança de que esses sentimentos, eles não têm o valor que as pessoas esperam. Embora a gente saiba que 2023 vai ser um ano difícil para o mundo, né? Isso não significa que as coisas vão ser destruídas e acabadas. E quando a gente tem uma experiência boa, a gente se sustenta na esperança. Há um artigo que eu ouvi falar desse artigo, né, e busquei só para entendê-lo, eu não conheço, para dizer vocês, muito a fundo, né, mas eu quis ler para poder entender, que há algum tempo atrás, né, pesquisadores fizeram experiência com os ratinhos, né, com as cobaias. Então, eles, né, colocavam um ratinho, um grande tanque de água, no centro do tanque, e eles mediam o tempo em que o ratinho lutava para escapulir daquela situação, até o momento que ele desistia e ele acabava se afogando. E eles foram registrando essa experiência. Até que, num determinado momento, um ratinho que tinha sido colocado nessa situação, num determinado instante, ele foi retirado pelos pesquisadores e foi salvo. Depois de algum tempo, eles repetiram a experiência com esse ratinho. E a surpresa, né, o resultado que eles encontraram é que aquele ratinho, ou aqueles ratinhos que tinham passado por aquela experiência, eles lutaram para sobreviver um tempo maior do que os outros que não tiveram uma experiência de salvação. É muito, né, atrevimento, né, falar, mas de alguma forma nos ensina e nos concita a pensar na questão da esperança.
E, e a gente, né, tem que pensar, né, que para se viver melhor, se ter saúde mental, é imprescindível que a gente tenha um sentido para a vida. Que a gente tem que sustentar as nossas esperanças. Viktor Frankl, ele observava, né, esse médico também holandês que foi colocado no campo de concentração e foi salvo, né, no final da Segunda Guerra Mundial, quando os russos tomaram o campo de Auschwitz. E quando eles descobriram que ele era médico lá, eles colocaram ele para fazer um trabalho nesse sentido. E ele observava os prisioneiros. Então, ele via que os prisioneiros, né, que sobreviviam àquela situação que era totalmente desumana, porque a ração que eles recebiam no dia não daria para sustentar para o trabalho duro que exigia, que eles dormiam com a roupa úmida, eles às vezes não tinham nenhum agasalho adequado no inverno, e essas pessoas sobreviviam, que ele observava que elas tinham um sentido, um propósito. E na visão do Viktor Frankl, esse sentido e propósito não era nem sempre um sentido e um propósito bom. Às vezes o propósito era de sobreviver para se vingar de todas as pessoas que fizeram aquele mal para eles. E no campo de concentração, a moeda de troca era o cigarro. E muitas vezes uma guimba tinha um valor imenso para eles. Então, ele via aquele povo lutando, tentando fazer as coisas e sempre arrumando uma forma de ganhar um cigarro e todo aquele jeito. E essas pessoas iam sobrevivendo. Mas quando algum deles começava a abrir mão do cigarro, da guimba, de não dar mais valor, ele percebia que essas pessoas tinham perdido a esperança. Em breve tempo, elas se entregavam e morriam. O corpo se entregava à morte. Então, a gente precisa buscar esse presente. E o presente do Natal, ele não vem, esse presente não vem de Papai Noel, não vem de Santo Nicolau, que são figuras veneradas no mito do Natal. E esse presente vem de nós mesmos. E o Mário Quintana, ele mostra isso claramente, quando ele diz que viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. Então,
quem nos acompanha desde o início, eu acho que eu já comentei que eu falava sobre esperança hoje, né, na reunião de encerramento de ano da consultoria que eu dou junto à Siderbras, que é uma siderúrgica, uma cidade no interior de Minas Gerais, né, uma cidade de porte médio para grande, Divinópolis, e eu falava, né, que para mim o Natal me traz dois grandes sentimentos e que eles são meio incongruentes um com o outro. O primeiro, né, é que eu gosto muito do tempo de Natal. Sei que muita gente não gosta, né? Sei que o Natal traz saudades e lembranças, do mesmo jeito de lembranças boas e lembranças também muito ruins. Quando crianças não podiam receber um presente, quando se lembra da ausência de alguém que era importante nas comemorações de Natal. Mas para mim, o Natal é um momento de reflexão. É um momento de se buscar viver, né, essa experiência que é a experiência do nascimento. Então, nesse contexto, né, de gostar da reflexão, né, e de achar muito importante essa reflexão, me vem outro sentimento, que é o sentimento de ficar incomodado, entristecido, porque as pessoas, né, perverteram completamente o sentido do Natal. Né? O Natal, né, que é o nascimento de Jesus, que é o nascimento desse humano que se faz divino e que planta na realidade, na vivência, na convivência, no contato, no acolhimento, no aconchego, através do olhar, da palavra, do gesto, o amor na terra, né? Essa experiência, né, ela foi se perdendo. Foram muitos questionamentos e muitas complicações que o cristianismo, como movimento religioso, criou na Terra, né, e foi constituindo essas rejeições, né, a esse culto, que não precisa ser um culto de se você questionar se toda essa simbologia aconteceu assim ou foi dessa forma. Mas que essa simbologia traz para a gente, né, que a grandiosidade do amor começa na singeleza, né, da humildade e da simplicidade. Que é a esperança de que o Messias se faça presente na terra, é que leva, né, Maria a aceitar o seu desafio, que leva José, seu marido, a construir essa família e que, apesar dele ter vindo de um lugar tão sem significado,
naquele mundo, naquele instante, ele mudou a história a partir da sua presença. E ele se transformou na história da humanidade, na figura mais biografada, na figura mais estudada, mais comentada na história da humanidade. Pelo seu exemplo. Né? Mas o Natal, ele foi substituído, né, pelo Papai Noel da Coca-Cola. E hoje, nem o Papai Noel da Coca-Cola, ele tem um espaço nesse contexto, porque o Papai Noel da Coca-Cola, que pode ser criticado por muita coisa, ele ainda nos trazia um convite à reflexão de esperança. O Natal, hoje, ele se tornou um encontro, que é muitas vezes um desencontro, uma reunião que muitas vezes é um ajuntamento para as pessoas comerem, beberem e trocarem de presentes, onde muita gente fica inclusive insatisfeita e com raiva do presente que ganhou. E a reflexão que o Natal me traz, ela, eu acredito nisso, me sustenta na esperança. Na esperança que eu, né, que não sou nenhum homem especial, né, eu sou um homem comum, que eu possa ser um humano, né, que aprenda a amar e que possa fazer um movimento, por menor que seja, para a nossa transformação. Numa mensagem espiritual que nós recebemos nessa semana, uma amiga espiritual que se apresenta com o nome de Bernadette, ela faz a seguinte comparação: que se Jesus é o pão, o alimento das nossas almas, que a gente possa se fazer pelo menos migalha, não de um pão divino, porque a gente está distante dessa conexão, um pão qualquer, mas um pão que possa dar sustento, apoio, cuidado com alguém, com alguma pessoa. Né? Esse pão, né, que se transforme, né, cada vez mais nesse sentido. Né? Churchill, né, o grande estadista inglês, ele dizia que todas as grandes coisas são simples. E muitas podem ser expressas numa só palavra. E ele cita liberdade, justiça, honra, dever, piedade e esperança. Então, a gente precisa buscar nos dar esse presente, né? Fazer com que a gente acredite que o mundo possa ser melhor, não porque isso vai cair do céu. É que o meu esforço, a minha construção do mundo, no sentido do melhor, vai melhorar o mundo. Nós começamos trazendo Anne Frank falando sobre os sonhos e quanto que a dura realidade destrói isso. E aí nós lembramos de uma frase, né, de uma figura
né, que às vezes é questionável por muitos, né, e apesar de você poder questionar a história das pessoas, a gente não deve perder aquilo que as pessoas trazem de bom. Há uma fala do apóstolo Paulo que diz assim, né, examinai tudo e retende o bem. Então, Che Guevara, ele num determinado discurso, ele diz assim: os mais fortes podem matar uma rosa, mas não podem evitar a primavera. Então, nós temos que ter essa certeza, que se a gente caminhar, que se a gente buscar na nossa vida, se a gente fizer o que a gente precisa, né, a gente vai ter um mundo melhor. Que vocês se permitam, nesse Natal, dar esse presente de esperança nesses dias tão duros e difíceis. E que quando vocês forem orar, vocês possam, de alguma forma, pedir, como essa grande escritora e representante do pensamento simples, né, do homem simples brasileiro, que é Cora Coralina, né, e dizer a Deus: Senhor, dai mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Então eu aproveito esse momento para desejar a todos vocês um bom Natal. Um Natal que seja de paz, porque a gente sabe que tem muita família, né, mexida, desligada, brigada no momento desse. É hora da gente refazer esse lugar. Um Natal de luz, porque é isso que Jesus representa na sua maior expressão. Ele se fez uma luz no mundo. Uma luz que tudo que puderam fazer para denegrir o seu trabalho não conseguiram esconder. Que vocês, já que nós, né, vamos ter o nosso recesso, não vamos nos encontrar pelo Instagram nas duas próximas terças-feiras e pelo YouTube, né, com essas palestras nossas, que vocês tenham um ano de alegrias e êxito, né? Eu aprendi isso, a doutora Marlene Nobre nos dizia que Chico Xavier falava com ela, que nós não precisamos de sucesso, que sucesso tem a ver com vaidade. Nós precisamos de êxito, de realização interna que cresça e nos transforme. Que no lar de vocês, nesse dia de Natal, na entrada do ano, a esperança, né, faça florescer a luz nos seus olhos e dê serenidade aos seus corações. Um beijo no coração, até janeiro, no dia 10 de janeiro, nós voltamos com as nossas lives, sempre às terças-feiras, às 20 horas. Fiquem com Deus e um Feliz Natal.